Hoje vamos falar de Petrobras. A Petrobras divulgou na noite da última sexta-feira a nova política de dividendos da empresa. E nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouquinho do que eu penso a respeito. Vou contar o histórico também da política de dividendos da Petrobras que vinha até então. Vou falar qual que vai ser a nova e a minha opinião. Mas antes, já faço aquele convite para você se inscrever aqui no canal, tá bom? Se você gosta de investimentos, esse canal é para você. Bom, vamos lá. Vamos andar um pouco para trás aqui, cerca de 10 anos, né? A Petrobras, eu diria que lá em 2011, 12, 13, adotou uma série de políticas de precificação de combustíveis, de investimentos também, que se mostraram extremamente destrutivas para o balanço da empresa, né? A empresa apresentou prejuízos enormes na primeira metade da década que passou. Isso fez com que a empresa tivesse a maior dívida corporativa, ou seja, a maior dívida de empresas do mundo, e ela passou alguns anos se recuperando daquela gestão que foi muito destrutiva para a empresa, né? Muita melhoria de governança que veio de 16, 17 para cá, e também ficou 4 anos, ali de 2015 a 2018, sem pagar nenhum dividendo, né? Acumulando capital para pagar aquela dívida. Quando a empresa tem uma dívida muito grande, ela tem que lucrar e pagar aquela dívida, né? E foi isso que a Petrobras fez. E a partir de 2019, a empresa já muito mais saudável voltou a pagar dividendos muito bons. Bom, em algum momento foi criada a política de dividendos, depois que a empresa se tornou saudável, que basicamente fazia com que a empresa pagasse pelo menos 60% da geração de caixa para você, acionista. Quem é acionista da Petrobras aí pelo menos uns 2 anos, né, desde 2021, deve ter ganho muito dividendo. O que aconteceu? A empresa se tornou saudável, pagou aquelas dívidas que tinha lá atrás, se tornou muito saudável e começou a gerar bastante caixa, até porque o preço do petróleo no passado deu uma subida bem forte, né? Chegou a bater $120, hoje está mais ou menos ali na casa dos 75, 80 dólares, né? Ano passado foi um ano muito bom para todas as petrolíferas do mundo e elas pagaram dividendos altos, e no caso da Petrobras, mais ainda. Bom, então era essa política que vinha desde então, né? Desde que ela se tornou saudável. Pagar no mínimo 60% da geração de caixa. Na prática, ela pagou até mais, né? Ano passado ela pagou até mais de 100%. Ela tinha pagado muito pouco lá em 2021, estava com endividamento baixo, então a empresa ela pagou mais do que lucrou para voltar para um endividamento, vamos dizer assim, mais normalizado, que é comum uma empresa industrial como a Petrobras ter uma pequena dívida, né? Ela estava com uma dívida ainda menor e por isso pôde pagar um dividendo maior. Bom, essa era a política que vinha até então. Novo governo, nova política, né? Todo mundo sabe, passamos por uma mudança de governo na virada do ano, né? E ontem a gente teve acesso ao novo documento, a nova política da Petrobras. E o que mudou? Mudou algumas coisinhas aqui, eu vou tentar passar detalhe por detalhe aqui para vocês, tá? Primeiro que lembra que eu falei que a política anterior era de 60%? Essa política foi baixada para 45%, né? Do fluxo de caixa livre da empresa. O que é o fluxo de caixa? É o fluxo de operações menos o investimento. O que sobra de dinheiro no final, vamos dizer assim, no final do trimestre, 45% vai ser distribuído. Ainda não ficou claro se é o mínimo de 45% ou 45%. Bom, essa fórmula vai ser aplicada trimestralmente, ou seja, os dividendos vão ser pagos também trimestralmente. E uma coisa que eu acho interessante, que aconteceu, vamos dizer assim, interessante para nós acionistas, é que agora abriu-se a possibilidade de programa de recompras. Muitas empresas petrolíferas lá de fora têm aberto programas de recompra, recomprado suas ações no mercado. A Vale no Brasil é outra empresa de commodity, tá certo que lá é minério de ferro e metais, tem também recomprado muitas ações, e abre-se a possibilidade para a Petrobras também fazer um programa de recompras. Ainda não está certo que ela vai entrar recomprando, mas abre-se a possibilidade. Se ela vier a recomprar, ela vai ter que soltar
um comunicado a mercado, um fato relevante, avisando que vai ter um programa de recompras. Esse programa de recompras ainda não existe, mas a nova política permite a criação dos programas de recompra. Qual que é a minha opinião a respeito do programa de recompras? Eu, como acionista, acho extremamente positivo. Se a ação está barata e a empresa tem caixa, eu acho que um dos bons usos de capital pode ser a recompra de ações. Agora, como cidadão, né, a gente vive num país que não oferece as condições de saúde, educação, saneamento, etc., para todos os cidadãos, né? Na minha opinião, seria melhor pagar dividendo para todos os acionistas, incluindo o governo federal, e daí o governo federal investiria em todas essas áreas que eu citei. Se for fazer recompra, eu acho que para o acionista é bom. Não sei se é bom pro cidadão, né? Mas eu, como acionista, vejo com bons olhos. Como cidadão, eu penso isso que eu falei: melhor pagar dividendos e o governo federal faz os investimentos necessários. Aliás, né, é importante lembrar que saiu aqui os resultados fiscais de junho desse ano, acabou de sair, saiu essa semana, e foi um rombo de 45 bilhões de reais. Ou seja, o governo federal está precisando de dinheiro. Se continuar nesse ritmo, provavelmente o déficit vai ser maior do que o que foi aprovado na lei de diretrizes orçamentárias. Então, como cidadão aqui, se eu fosse governante também, eu preferiria pagar dividendos para ter uma ajuda, um fôlego para pagar esse rombo aqui, né? E lembrando que a recompra será abatida daquela fórmula que eu falei dos 45%. Se ela recomprar ações, provavelmente o dividendo vai ser menor. Bom, vamos lá para a minha opinião geral, né? Essa nova política, ela abre espaço para que sejam feitos investimentos, né? E qual que é a minha visão sobre isso? A Petrobras, nos últimos anos, os bons investimentos foram na área de exploração de petróleo. Se os investimentos que ela ainda não anunciou, né? Porque vai anunciar o plano de investimento dos próximos anos, ainda não foi anunciado. Se for focado na área de exploração de óleo e gás, eu acho que a Petrobras ela tem boas reservas, ela tem possibilidades tanto no pré-sal, como também talvez na margem equatorial, né? Apesar de lá estar precisando ter uma aprovação do IBAMA, que ainda não tem. Aliás, vou fazer um vídeo só de margem equatorial, contando para vocês no futuro o que eu tenho de informação a respeito da margem equatorial, compartilhando com vocês, né? Se os investimentos forem concentrados em exploração de óleo e gás, eu vejo como positivo. Se os investimentos forem em outras áreas, ali eu acho que precisa ter uma luz e uma visibilidade grande para toda a sociedade a respeito da alocação de capital. Esse investimento tem uma lógica financeira, uma lógica econômica, né? Vamos investir 100 e ter retornos altos, né? Ter retorno de 15, 20, ou vai ser dinheiro perdido, como já foi feito dentro da própria Petrobras, como eu disse no começo do vídeo, 10, 15 anos atrás. Isso é um ponto de atenção para os investidores, né? Mesmo com esses 45 que foi aprovado, se ficar nesse mínimo dos 45, a tendência é que o dividendo da Petrobras ainda seja um dividendo elevado. Eu fiz umas contas aqui, provavelmente próximo, ou melhor, acima de 10%, né? Um dividendo double digits, como a gente fala, que tende a ser um dividendo muito bom, um dividendo enorme, né? Poucas empresas desse tamanho no mundo todo, né? A Petrobras certamente está entre as 100 maiores empresas do mundo, pouquíssimas empresas dessa escala pagam esse dividendo. Eu, de cabeça, não estou lembrando, inclusive, de nenhuma. Se eu for sair, talvez eu ache, mas não me lembro de outra empresa entre as grandes do mundo que estão pagando esse dividendo, né? E provavelmente é daí para cima, né? Porque certamente é o mínimo, deve ser o mínimo, como foi na política passada. E por fim, eu vejo a recompra como algo positivo, para mim como acionista, para você como acionista. Tenho minhas dúvidas se é melhor para o cidadão, mas aqui nós temos a cabeça sempre de acionista, né? Eu, quando compro uma ação da Petrobras, obviamente que eu quero aquilo que é melhor para mim, para minha família, etc, né? Para mim, a recompra feita no jeito correto, eu acho que é bom. Inclusive para o governo,
pode ser bom a longo prazo, né? Porque ele aumenta a participação dele. O problema é que a gente tem muitos problemas de curto prazo para resolver como país. Então, não sei se a recompra é a melhor alternativa para um governo. Aliás, é bem raro ver recompras por partes estatais, tanto no Brasil como no mundo, né? As estatais geralmente elas servem para pagar dividendos para a nave-mãe, né? Para os estados, e os estados fazem as suas políticas públicas com esse dinheiro, tá bom? Mas eu quero saber, o que você achou a respeito da política de dividendos da Petrobras? Eu tenho minha opinião, mas eu quero saber a sua. Bota aqui nos comentários, e o comentário que eu julgar o melhor vai ganhar uma Suno Black, tá bom? Então, bota aqui seus comentários que eu tô curioso, tá bom? Forte abraço!